Keoma é um drama profundamente melancólico, possivelmente um dos mais comoventes dentro do universo do western spaghetti. Sua trama acompanha a jornada de um homem de ascendência indígena que retorna à sua terra natal, agora assolada por uma terrível praga. Lançado no ano de 1976, a obra é frequentemente mencionada como o encerramento simbólico do ciclo dos chamados Bang Bangs à italiana. Embora não tenha sido, de fato, o último exemplar do gênero, essa fama se deve à sua atmosfera introspectiva e sombria, abordando a trajetória de um protagonista que, carregando o peso de suas origens, enfrenta as injustiças e o preconceito de colonizadores brancos e hostis. Sob a direção do renomado cineasta Enzo G. Castellari, conhecido por trabalhos como Fuga do Bronx e Jonathan e o Urso, o filme também é lembrado pela presença marcante de Franco Nero. O ator, ícone do cinema, inspirou produções memoráveis como Django, Vamos a Matar, Companheiros e Tempo de Massacre, além de incursões em outros gêneros, como no policial Confissões de um Comissário de Polícia e no épico Mussolini, Ascensão e Glória de um Ditador. O nome do protagonista, Keoma, é um termo de origem indígena que significa distante. Embora muitos o associem erroneamente à ideia de liberdade, sua real interpretação remete ao afastamento, o que justifica a condição do personagem que esteve ausente de sua vila até os acontecimentos centrais do filme. Ao redor do mundo, o longa-metragem recebeu diferentes títulos, sendo conhecido em alguns lugares como Caramba. Curiosamente, embora não tenha qualquer ligação com o clássico Django, de Sérgio Corbucci, a produção recebeu nomes alternativos vinculados ao personagem, como Django Parte 2, Django Rides Again e O Grande Retorno de Django. Nos Estados Unidos também foi lançado sob os títulos The Violent Breed, Desperado e Keoma, The Avenger, enquanto na Itália manteve seu nome original. A produção foi realizada por Manolo Bolognini, responsável por obras como Django, Adeus, Texas, O Pistoleiro de Ave Maria e A Colina dos Homens Maus. Filmado ao longo de 8 semanas, o projeto percorreu diferentes cenários entre 3 países. Na Itália, foram utilizadas locações como Campo Imperatore, em L'Aquila, Abruzzo, e os estúdios Hélios, em Roma, Lácio. Já na Espanha, as filmagens ocorreram em Almeria, na região da Andaluzia, além de algumas sequências rodadas nos Estados Unidos. Os estúdios responsáveis incluíram a Uranus Cinematográfica, enquanto a distribuição foi conduzida por diferentes empresas ao redor do mundo. Far International Films, na Itália, Adria Film Verleih, na Alemanha Ocidental, e Intercontinental Film Distributors, no Reino Unido. Para Castellari, este foi o mais especial entre todos os filmes que dirigiu. O roteiro foi desenvolvido em colaboração com Mino Roli, responsável por A Qualquer Preço e Matá-lo, e Nico Dutti, de Um Homem a Respeitar. O argumento original foi concebido pelo ator e roteirista George Eastman, que assinava sob o pseudônimo Luigi Montefiore e também contribuiu para clássicos do horror como O Antropófago e Mutação Maligna. Curiosamente, grande parte do enredo foi sendo improvisada ao longo das filmagens. O tratamento inicial da história, criado por Montefiore Eastman, foi posteriormente adaptado para um roteiro, mas Castellari não ficou satisfeito com a versão escrita. Assim, todas as noites, ao término das gravações, ele e o ator Joshua Sinclair, que interpretava Sam Shannon, reescreviam os diálogos para o dia seguinte. Essa abordagem fez com que o personagem de Sinclair ganhasse mais relevância e tempo de tela entre os irmãos de Keoma. Além disso, Castellari manteve-se receptivo às sugestões do elenco e da equipe técnica, tornando a experiência de filmagem ainda mais colaborativa. Franco Nero revelou que teve participação ativa na construção de seu personagem, chegando a escrever alguns de seus próprios diálogos. A narrativa tem início em um ambiente enevoado e opressor, onde um cavaleiro, envolto em pesadas vestes de inverno, atravessa uma paisagem árida e devastada, coberta de areia, poeira e destroços. Esse viajante mestiço de longos cabelos desgrenhados contempla com olhar taciturno o cenário de ruína que um dia foi sua terra natal. O vilarejo onde sua mãe e seus entes queridos viveram
não passa agora de um território tomado pelo abandono, pela destruição e pelo mais absoluto desamparo. A composição visual dessa sequência inicial é marcada por um lirismo incontestável. Castellari recria uma versão do Velho Oeste que não apenas homenageia, mas também revisita o massacre dos povos indígenas, os verdadeiros habitantes das terras que foram chamadas de Novo Mundo. Keoma não se furta a dizer a verdade, declara sem rodeios que esse mundo está corrompido. Os westerns produzidos na Europa eram conhecidos por seu tom mais cru, suas representações violentas e, por vezes, sua abordagem mais exagerada em comparação aos filmes do gênero realizados nos Estados Unidos. No entanto, poucos alcançaram um nível de melancolia tão profundo quanto Keoma. Para alguns, trata-se de uma obra que não apenas explora, mas enaltece a tristeza e a desilusão. Essa percepção se reflete até mesmo na música tema do protagonista, interpretada de maneira pungente por Sybil and Guy, cujas vozes carregam uma melodia melancólica e envolvente. A trilha sonora original, assinada pelos talentosos Guido e Maurizio De Angelis, conhecidos por trabalhos como O Vingador Anônimo e Zorro, de 1975, é composta por melodias pontuais, que ampliam a sensação de pesar e desolação. As composições possuem identidade própria, mas são frequentemente interrompidas pelo tema central do filme, reforçando a presença emocional da música ao longo da trama. Keoma é um personagem singular, um forasteiro de cabelos desalinhados que carrega em sua pele a fusão entre suas origens indígenas e europeias. Embora seja perceptível que Franco Nero utiliza uma peruca, isso não compromete a imersão, pois sua interpretação carrega um silêncio denso e introspectivo. O ator sempre se destacou por compor heróis de diferentes nuances, ora silencioso e implacável, como Django, ora mais eloquente, como nos Zapata Westerns de Sergio Corbucci, ou ainda profundamente melancólico e resignado, como nesta obra. Apesar de muitas vezes ser considerado um intérprete exagerado, sua versatilidade é inegável. A caracterização do personagem se completa com seu armamento distintivo. Além das pistolas em seus coldres, Keoma carrega uma espingarda de cano cerrado, capaz de disparar múltiplos projéteis simultaneamente. Cada disparo é devastador, abrindo ferimentos amplos e letais em seus adversários. Durante sua jornada de retorno, Keoma se depara com Lisa Farrell, interpretada por Olga Karlatos, uma atriz grega de vasta experiência no cinema italiano. Conhecida por filmes como Pelo Prazer de Matar, Meus Caros Amigos, Zumbi 2 e Era Uma Vez na América, Karlatos dá vida a uma viúva que, além de perder o marido para a peste, vê-se vítima da crueldade dos bandidos liderados por Caldwell. Demonstrando sua natureza compassiva, Keoma intervém, libertando os oprimidos e restabelecendo um senso de justiça para aqueles que, assim como ele e sua família no passado, foram brutalmente explorados. Castellari imprime sua assinatura visual ao filme, utilizando closes expressivos e uma alternância dinâmica entre planos fechados, destacando as armas dos antagonistas e do protagonista. No entanto, ele não idealiza Keoma. Longe de ser glorificado, o personagem é apresentado como um homem marcado pela dureza da vida, coberto de poeira, lama e vestígios de sua jornada extenuante. A dúvida persiste. Keoma se encaixa melhor no arquétipo do herói clássico ou na figura do anti-herói? A resposta parece se construir ao longo da narrativa, especialmente com a chegada de George, interpretado pelo lendário Woody Strode, que assume o papel de mentor e guia para o protagonista. George, um exímio arqueiro, foi o responsável por ensinar Keoma a manejar o arco e a flecha, quando ele ainda era criança. Ao se aproximar da estalagem onde o protagonista está hospedado, ele declara, com uma voz carregada de melancolia, que há muito tempo não era chamado por seu verdadeiro nome. Possivelmente, ao longo dos anos, ouviu apenas ofensas ou referências depreciativas relacionadas à cor de sua pele. O diretor Enzo G. Castellari revelou que o papel de George foi escrito especialmente para Woody Strode, e sua participação só foi possível graças a uma coincidência. O ator estava em Roma no período das filmagens.
Em Keoma, Strode interpreta um homem abatido pelo sofrimento, um sobrevivente que carrega em seu semblante a dor de uma existência marcada pela discriminação e pela amargura. Neste universo brutal, parece não haver espaço para esperança entre aqueles que não pertencem à elite dominante. O antagonista central da trama é o impiedoso Capitão Caldwell, interpretado por Donald O'Brien. Sob sua autoridade, a cidade mergulhou em um estado de degradação, assolada pela peste e pelo descaso. Ao seu lado, agem os 3 irmãos de Keoma: Butch, vivido por Orso Maria Guerrini; Sam, interpretado pelo já citado John Lofredo, também conhecido como Joshua Sinclair; e Lenny, papel de Antônio Marcina. Embora compartilhem laços de sangue com o protagonista, os irmãos se aliam a Caldwell, assumindo o papel de seus homens de confiança. Durante sua jornada, Keoma reencontra seu pai, William H. Shannon, interpretado por William Berger. A surpresa toma conta do protagonista, como se estivesse diante de um espectro do passado. No entanto, a incredulidade logo dá lugar ao alívio, ao perceber que seu velho pai ainda está vivo. Enquanto isso, os irmãos percorrem a cidade avisando o patriarca que, até aquele momento, pouparam Keoma por respeito a ele. A narrativa resgata a antiga rivalidade entre os irmãos, revelando conflitos e desavenças que remontam à infância. O filme insere flashbacks que ilustram as brigas do passado, mostrando como Keoma sempre foi tratado com hostilidade pelos 3. No entanto, há algo peculiar nessas sequências. Os atores mirins que os interpretam não possuem a naturalidade de crianças comuns. Em vez disso, estão caracterizados como versões juvenis de suas contrapartes adultas, o que cria uma sensação um tanto artificial e desconcertante. A tensão entre os irmãos vai muito além da clássica disputa entre mocinhos e bandidos. Ao longo da trama, os confrontos entre eles se intensificam, resultando em embates ferozes e momentos que quase culminam em tragédias. Franco Nero, em excelente forma física, dispensou o uso de dublês na maior parte das cenas de ação. Sua entrega ao personagem se manifesta em sequências intensas de combate corpo a corpo e no manuseio preciso de armas brancas. Um dos momentos mais marcantes ocorre durante um ataque noturno, em que Keoma emprega toda a sua destreza ao lançar facas, movendo-se com agilidade e precisão para neutralizar seus inimigos em silêncio. Nos instantes em que se vê à beira da morte, o protagonista é assombrado pela figura enigmática de Gabriela Jacobi, que interpreta uma mulher idosa e misteriosa, creditada apenas como a bruxa. Sua presença se faz notar especialmente no início e no desfecho da história, conferindo ao filme um tom quase sobrenatural. A forma como a trama aborda essa personagem a torna semelhante a uma entidade espectral, um símbolo de presságios e advertências ocultas. Diferente de muitos westerns convencionais, Keoma não apresenta um único patrono ou salvador da cidade. O que impulsiona a reconstrução do local é a determinação de seus próprios cidadãos, como o dedicado médico interpretado por Léon Lenoir, que mesmo sem recursos abundantes, presta auxílio à comunidade. Movidos por uma esperança frágil, eles depositam sua fé na chegada de um juiz federal, embora não haja qualquer garantia de que essa promessa se concretizará. Entre os diversos elementos que distinguem Keoma de outras obras do gênero western spaghetti, destaca-se o uso frequente da câmera lenta. Embora a técnica seja uma característica recorrente em filmes desse estilo, Castellari eleva o recurso a um nível quase excessivo, empregando-o em múltiplas sequências de ação. A influência do cineasta Sam Peckinpah, conhecido por Meu ódio ser a sua herança, é perceptível na composição visual e no ritmo das cenas. Um detalhe curioso da produção é a escolha de William Berger para o papel do patriarca da família Shannon. Considerando a idade do ator, a ideia de que ele pudesse ser o pai dos 4 filhos se torna questionável. No entanto, essa incongruência não compromete a credibilidade da narrativa, uma vez que a intensidade emocional e a força dramática da história prevalecem sobre qualquer detalhe de casting. A tentativa de envelhecer William Berger por meio da maquiagem não se mostra inteiramente convincente, mas sua entrega ao papel supera qualquer falha estética.
A sequência que culmina na morte do patriarca Shannon é um dos momentos mais emocionantes do filme. Os capangas de Caldwell, sem qualquer resquício de honra, disparam contra o velho mesmo após sua rendição, em um ato de pura covardia. No entanto, algo de misterioso permeia a cena. O assassino, tomado pelo desespero, falha ao tentar atirar em Keoma, mesmo quando este se encontra desarmado. O que impede o disparo? Seria um presságio, a influência da bruxa, a proteção de seus antepassados, ou talvez a própria terra recusando-se a ver seu herói sucumbir? As humilhações impostas a Keoma são muitas. Arrastado pela lama, amarrado a uma cruz improvisada. Mas nada disso o abala. Cada golpe apenas reforça sua simbologia messiânica, como se ele estivesse fadado a carregar o peso do sacrifício, amaldiçoado com um destino que espelha o de Cristo. Contudo, dor maior que essa ele já conheceu: a perda de seu pai, a única pessoa que verdadeiramente importava em sua vida. A traição se impõe até entre os vilões. Os irmãos Shannon, indignados com Caldwell, voltam-se contra ele e seus homens, eliminando-os e assumindo o controle da cidade. Sam, naturalmente, emerge como líder, enquanto Butch adere a seu comando, prometendo aos habitantes que aquele local esquecido crescerá e se tornará uma metrópole. Até Lenny, o mais hesitante dos três, se entrega à nova ordem imposta pelos irmãos. O aguardado embate final entre Keoma e os Shannon ocorre em uma cabana escura, sob a escuridão da noite. Apesar da tensão, o confronto se revela anticlimático. Sabendo da perícia de seu irmão mestiço, os três o subestimam de maneira tão absurda que chega a ser incoerente. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido dentro da narrativa do filme. É como se a arrogância deles fosse tão grande que os cegasse, impedindo-os de perceber a verdadeira ameaça que Keoma representava. No fim, o ciclo se fecha. Liza Farrow dá à luz seu filho, mas Keoma não o leva consigo. Em um gesto enigmático, ele entrega a criança à idosa bruxa, que aqui, curiosamente, parece apenas uma senhora comum. O desfecho do filme mergulha de vez na estética onírica, tornando-se uma das sequências mais abstratas e simbólicas da obra. Se ao longo da trama Castellari já flertava com o lúdico, nos momentos finais ele abraça essa atmosfera de forma definitiva, elevando o filme a um patamar quase mítico. Keoma se firma como um dos últimos grandes respiros do western spaghetti, encerrando um ciclo com maestria. Carregado de uma violência estilizada, uma poesia áspera e uma reflexão sobre vingança e justiça para os excluídos, ele se torna um exemplar essencial do gênero. Mesmo quando suas curvas dramáticas parecem desprovidas de lógica convencional, sua música envolvente, suas atuações intensas e sua cinematografia arrebatadora o transformam em uma obra-prima. Uma verdadeira joia do Velho Oeste, Keoma transcende as convenções do western spaghetti, entregando uma experiência cinematográfica intensa e inesquecível. Seu legado permanece vivo, não apenas entre os admiradores do gênero, mas entre todos aqueles que apreciam o poder de uma grande história contada com paixão e estilo. E esse foi mais um vídeo do melhor dos westerns clássicos de todos os tempos. Agradeço imensamente a cada um de vocês por acompanharem essas narrativas marcantes e por apoiarem a produção dos nossos conteúdos. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais!